Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Joel Oliveira e estamos aqui iniciando nosso canal que eu estou chamando de Investidor de Carteirinha. Que o objetivo, na verdade, é trocar ideia, trocar informação com vocês, tá? Deixar bem claro que eu não tenho pretensão nenhuma de ser dono da verdade, a ideia é que a gente ir aprendendo, né? E a gente vai compartilhando o que aprender com vocês, tá bom? Vamos falar de assuntos como a questão de educação financeira, o mercado de ações, bolsa de valores, falar um pouco sobre a questão da mentalidade, né, para investimento, que é um assunto que eu acredito que seja essencial, porque o mercado financeiro, ele é emocional, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado para controlar nossas emoções, tá bom? Para esse primeiro momento, eu selecionei um assunto bem interessante que fala da questão da educação financeira e das crenças limitantes que nós adquirimos, né, no decorrer da nossa vida e que muitas vezes nos atrapalha, né, para que a gente possa conseguir prosperar, tá bom? E aí a gente vai falar sobre assuntos como o conceito de educação financeira, né, que é, na verdade, um processo em que o indivíduo faz escolhas conscientes e se mantém bem informado a respeito da economia, para assim elaborar a melhor forma de lidar com o seu dinheiro. Ou seja, é uma pessoa que faz escolhas conscientes e consome de forma consciente, tá certo? Então, esse é o conceito da educação financeira, tá? E aí nós vamos falar também de um assunto interessante, que é os fatores que causam endividamento. E esses fatores, na verdade, eles fazem com que a gente não consiga evoluir de forma financeira também, tá? Porque eles nos endividam, tá? E o primeiro dele é a questão do status, né? O status que, na verdade, ele vem do latim que significa estado, né? Situação ou condição, e está sempre relacionado ao destaque e prestígio na sociedade, né? Ou seja, você é preocupado com como as pessoas te veem, tá? O status eu acho que é um dos problemas maiores que as pessoas encontram para poder prosperar, poder vencer, porque ele faz com que você joga contra a pessoa, tá bom? E aí é aquela questão de gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar pessoas que não conhecem a fim de tentar ser uma pessoa que não é, tá? Então isso é muito prejudicial para o indivíduo. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa questão da preocupação excessiva com a questão do status, tá? E aí outro fator interessante que é a questão de não saber esperar, né? Existe sempre um preço alto a ser pago pela urgência. Isso também é um assunto bem interessante, porque na verdade, se você for analisar, a urgência ela é mais cara, tá? Tanto é que você faz uma comparação aí entre um financiamento e um consórcio, né? Então a diferença de taxa de juro que você paga é muito grande, porque no financiamento você está pagando a urgência, você está pegando bem, né? Você está pegando bem logo, então você paga por aquela urgência. Então geralmente você paga um valor muito maior, né, pela questão da urgência. Já no consórcio não, no consórcio você tem a opção de ficar pagando o bem, e aí você tem a opção de ser contemplado, ou de repente você pode juntar um capital e dar o lance e tirar o bem, né, de uma forma bem mais programada do que a questão do financiamento, tá certo? Crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes, elas na verdade são muito prejudiciais, porque querendo você acreditar ou não, elas interferem na sua vida. Elas fazem com que você, às vezes, não consiga evoluir, tá? Por quê? Porque são coisas que estão enraizadas na sua mente, né? E você tem aquilo como verdade, tá certo? Então, uma das primeiras crenças que você tem é aquela questão de que dinheiro não dá em árvore, né? Ou seja, poxa, dinheiro não dá em árvore. Então, assim, pessoal, isso é uma crença limitante que a gente aprendeu muitas vezes com nossos pais e que muitas vezes não tem nada a ver, tá? De fato, o dinheiro não dá em árvore, mas o dinheiro ele vem do papel que, na verdade, é retirado de uma árvore. Então, de certa forma, o dinheiro, de certa forma, vem de árvore, sim, tá? Aí tem um detalhe também interessante, que é uma crença que é muito antiga, mas que as pessoas ainda hoje falam muito sobre isso, né? A crença de que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, tá? Então, pessoal, essa crença é muito forte, a gente ouve muito isso, né? E aí a gente pode fazer uma reflexão, né? Por quê? Por que esse ditado, né? Esse ditado ele vem na Idade Média, né? Onde as cidades eram cercadas por muros para evitar saques. E aí existiam passagens, né? Passagens que eram muito estreitas e que as pessoas passavam de muita dificuldade. E o camelo, ele
muito dificilmente ele conseguiria passar por essa passagem, porque é um animal maior e ele não teria como passar por esse buraco. Então, por isso esse ditado, né, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Se você for analisar o buraco da agulha, literalmente, seria impossível um camelo passar por um buraco da agulha. E aí tem um detalhe, outras crenças, né, para ficar rico tem que trabalhar muito. De fato, tem que trabalhar, tá? Mas não precisa ser muito. Porque senão toda pessoa que trabalhasse muito, ele seria rico. E a gente sabe que isso não é verdade, tá? Então, às vezes, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, elas trabalham de forma inteligente, né? Ela trabalha de forma criando sistema, criando recursos, criando forma de ter fluxo de dinheiro entrando no seu fluxo de caixa, mas necessariamente não quer dizer que ele precisa trabalhar muito para poder ganhar. Outra crença limitante que eu percebo que as pessoas também têm muito, que é a questão de esperar que o governo cuide de você. Pessoal, a gente está vivenciando a questão da reforma da Previdência, né? Recentemente nós tivemos a reforma da Previdência que inclusive aumentou o nosso tempo de contribuição e também aumentou a idade para se aposentar, tá? E aí, pessoal, um detalhe interessante é que cada vez mais é perceptível que a Previdência, a tendência dela é quebrar, tá? Por que eu estou falando isso? Porque na Previdência, pessoal, não existe uma conta trabalhador, tá? Como existe na questão do FGTS, né? Que você tem uma conta vinculada ao seu nome, ao seu CPF, né? No INSS não, você faz a contribuição, mas na verdade você está contribuindo para que aquelas pessoas que hoje estão aposentadas recebam esse dinheiro, tá? Então essas pessoas trabalharam lá atrás e têm o direito de receber esse dinheiro, mas esse dinheiro ele é pago através das contribuições feitas pelas pessoas que trabalham, que são funcionárias, né, que contribuem com a Previdência Social, tá? Mas aí você vê que a sociedade está envelhecendo cada vez mais e isso vai fazer com que as pessoas lá na frente não tenham condição de se aposentar. Se a gente for olhar a pirâmide demográfica da sociedade, ela tende a envelhecer, né? Então, assim, a base dela tende a ficar cada vez menor, tá? E isso faz com que as pessoas que estão contribuindo hoje tenham dificuldade em receber no futuro, tá certo? Então, por favor, não entre nessa armadilha, não espere, você que tem 35, 40 anos, não espere se aposentar, até porque o salário do aposentado hoje é muito baixo, muitas vezes não traz qualidade de vida para que a pessoa consiga viver de forma digna, né? De forma digna. Outra crença limitante é que as pessoas acreditam que o aumento de salário vai lhe ajudar, tá? Então, pessoal, essa questão de salário, né, é outro problema que a gente vê. As pessoas acham que se eu ganhasse mais, eu teria uma vida melhor, ou se eu ganhasse mais, eu seria mais feliz, né? Então, a verdade é que quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Você acaba agregando despesa na proporção que você ganha, tá? E aí é um problema muito sério, porque quando você, de repente, recebe uma promoção, é promovido na empresa, o que você faz? Você quer demonstrar isso, né? Então você vai fazer o quê? Eu possuí um carro, vou comprar um carro melhor, vou comprar um carro maior. Eu tenho uma casa, eu vou comprar uma casa maior. Então você acaba fazendo com que aquele aumento, aquele valor que você recebeu a mais, você vai agregar despesa, tá? E aí você não consegue evoluir, você não consegue sair dessa armadilha. E aí tem outro detalhe, que aumento de salário, quanto você ganha, não é tão importante. O importante, na verdade, o mais importante é quanto você consegue conservar para que você possa ter a preocupação com a liberdade financeira que você está trabalhando aqui. Outro problema que a gente percebe é que as pessoas não procuram tempo para aprender. Pessoal, você tem que buscar conhecimento, tá? Você tem que parar e, poxa vida, será se o que eu estou fazendo hoje vai me tornar uma pessoa melhor amanhã, né? Então a gente precisa se preocupar com isso, tá? A gente precisa entender que a educação, o conhecimento é um maior patrimônio que você pode ter, é o seu maior ativo, tá?
Até porque é um ativo que você não perde, que você não tem como você perder ele, né? A não ser, né, se você vier a faltar nessa vida. Mas é uma coisa que você não perde, tá? E o interessante é que você compartilha, né? Como eu estou fazendo aqui, compartilhando conhecimento com vocês, e você não vai ficar menos conhecimento, né? Pelo contrário, você vai adquirir mais conhecimento e outras pessoas vão buscar mais conhecimento. Então as pessoas, elas tendem a querer fórmulas prontas, né? Elas tendem a querer o caminho para poder conseguir algo, mas na verdade elas não querem buscar esse caminho, tá certo? Então assim, ter muito cuidado com isso, tá? Com essa questão da preguiça, né? O ser humano tem a preguiça de buscar conhecimento. Então o conhecimento, ele é seu. Então assim, é uma responsabilidade sua, é sua vida, então você tem que realmente buscar por conhecimento, tá certo? Então, pessoal, eu vou dividir esse vídeo, né, em partes, porque tá ficando longo e eu não gosto de vídeo longo, também creio que vocês também não gostam, então eu vou dividir em partes, tá? E vou vir com a segunda parte, porque tem muito assunto pra gente conversar, pra gente tratar. Gostaria de solicitar a vocês que deixem seu like ou seu dislike aí, se inscrevam no canal, né? E a gente vai estar compartilhando conhecimento para que a gente possa estar compartilhando com vocês. Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá certo? Um abraço a todos.